Bom dia aos amigos da TV. Opa, quase quebrei uma mesa aqui, desculpa, gente. Bom dia aos amigos da TV 247, bom dia Niterói, bom dia Porto Alegre, Aurilândia, Goiás, Curitiba, Petrolina, Pernambuco, cidade nublada aqui em São Paulo, fria e nublada, diz Veranizo Rodrigues, infelizmente a cara do Brasil, né? Bom dia a todos, hoje a gente tem vários assuntos para comentar. Saudações lulistas, diz aqui a Laís Gonçalves, Rio Grande do Norte, presente, Pará de Minas, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, né? Muito legal a gente ter o Brasil inteiro aqui representado, né? Chove muito no Rio, Rio alagado, né? O Rio, na verdade, vivendo tragédias simultâneas, né? O alagamento e também a violência do Exército, né? 80 tiros contra um músico, né? Um músico, pai de família, assassinado brutalmente executado, e ainda não se ouviu uma única palavra de condenação das autoridades do Rio e também do governo federal. Ou seja, né, os militares, os policiais estão empoderados para sair disparando e matando no Brasil de hoje. Bom dia, Eliana Conceição. Vamos lá. A gente tem vários assuntos, né? Mas eu queria concentrar num tema da maior gravidade, que é a entrega da Amazônia aos Estados Unidos. Bolsonaro, para quem não viu, concedeu uma entrevista à Jovem Pan no dia de ontem, falou com o jornalista Augusto Nunes e disse que vai abrir, na verdade, vai rever as demarcações indígenas e vai abrir a Amazônia para exploração. Aí você fala, bom, vamos imaginar então que fosse correto explorar a Amazônia economicamente. Aí ele fala, vou explorar em parceria com os Estados Unidos. Por que com os Estados Unidos? Já que é para explorar, por que não com o Japão, com a China, com a França? Né? Ou seja, ele reafirma categoricamente que o Brasil hoje é uma colônia dos Estados Unidos. Né? O Bolsonaro também falou na sua entrevista sobre Israel, falou também sobre Irã, falou sobre Palestina, ou seja, ele agrediu mais uma vez os países árabes, mostrando que ele é uma colônia dos Estados Unidos e de Israel. Na verdade, que o Brasil se transformou em colônia, ele colocou o Brasil nesta condição. Eu vou ler aqui para vocês a frase do Bolsonaro, né, em que ele fala o seguinte: quem vai ficar contra o tal escritório lá de Jerusalém é o Irã e a Palestina, que tem embaixada aqui sem ser país. Aí ele fala: Irã e Palestina estão querendo demais, né? Estão querendo demais. Bom, esses países, evidentemente, vão dizer que o Brasil está querendo demais quando o Brasil decide exportar qualquer coisa para o Irã, né? E, na verdade, os países árabes de maneira geral. O Bolsonaro coloca em risco os interesses econômicos do Brasil porque ele não governa para o Brasil, né? A gente precisa deixar isso muito claro, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. As pessoas falam, o Bolsonaro é burro, o Bolsonaro é idiota, o Bolsonaro é malvado. Não, o Bolsonaro apenas cumpre a missão para a qual ele foi contratado. Ele está contratado para governar o Brasil de acordo com os interesses dos Estados Unidos e de Israel. Ele não está contratado para governar o Brasil de acordo com os interesses dos brasileiros. Enquanto as pessoas não entenderem que ele não coloca o Brasil acima de tudo, muito pelo contrário, né, eles não vão compreender a natureza do governo Bolsonaro. Não adianta chamar o Bolsonaro de burro, de idiota, disso, daquilo, porque ele não é nem um pouco burro, ele é muito esperto. Ele é muito esperto, está na presidência graças à sua esperteza e está desempenhando exatamente o papel para o qual ele foi contratado. Ele está cumprindo à risca o figurino. Obrigado aqui ao Adriano Carvalho, que acaba de se tornar membro do canal, né? Tem muitas pessoas aqui falando sobre o caso do destino da educação brasileira, né? É um horror, realmente é um horror. É horroroso esse ministro Weintraub, né? Não poderia ser pior. O Bolsonaro está dobrando a aposta, como diz o jornal Estado de São Paulo, que ele havia feito, né? O Reinaldo Azevedo está dizendo que ele está dobrando a dose do remédio errado, mas ele não está fazendo isso porque ele seja burro ou idiota. Ele está fazendo isso porque a sua missão é destruir a educação brasileira. O Vélez não foi demitido porque ele pretendia destruir a educação brasileira e o Bolsonaro bonzinho falou, bom, deixa eu tirar o Vélez, porque o Vélez está destruindo o MEC. O Vélez foi demitido porque ele estava sendo incompetente no processo de destruição da educação do Brasil. Ou seja, o Vélez era apenas incapaz, do ponto de vista gerencial, de levar adiante esse processo de destruição, né? Então é disso que a gente também vai falar
um pouco mais adiante. Glória Coelho fala: Deus nos proteja, Deus abandonou o Brasil. Não adianta, né? Deus, se era brasileiro, deixou de ser. Aliás, não existe mais Brasil. É importante ter isso em mente. Brasil, o conceito de nação, um país habitado por pessoas que têm interesses comuns, não existe. O Brasil é um território onde vivem 200 milhões de pessoas. Este território foi conquistado. Esse território foi conquistado e ocupado numa guerra híbrida. Ele não é governado por brasileiros para brasileiros, é governado por um indivíduo para atender a interesses internacionais. Então, somos um território, não somos um país, não somos uma nação. Aqui é mais ou menos o seguinte: salve-se quem puder, né? A lógica é mais ou menos essa: salve-se quem puder que compre uma arma, né? E saia se defendendo, porque essa é a lógica também desse desgoverno, né? E o Lula é preso exatamente por isso. Por que o Lula está preso? Porque o Brasil foi ocupado, o Brasil está conquistado. O Brasil é um território ocupado por forças internacionais. Ah, é um brasileiro que nos governa? É um brasileiro, mas é um brasileiro que se submete a essas forças internacionais. Vamos começar falando um pouquinho sobre as notícias internacionais, porque tem notícias internacionais importantíssimas que ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil. O mundo está vivendo uma espécie de terceira guerra mundial, um aquecimento para essa terceira guerra mundial. Existe uma disputa pelos recursos naturais e essa guerra se desenrola na América do Sul, né? Você tem, de um lado, os Estados Unidos tentando conquistar, controlar as maiores reservas de petróleo do mundo, e o Brasil também é um dos países mais ricos em riquezas naturais do mundo, né? Então, o Brasil, obviamente, atrai o interesse e a cobiça das grandes potências internacionais. Bom, sobre Venezuela, o Mike Pompeo, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está viajando. Ele vai viajar para a fronteira entre Colômbia e Venezuela. É uma sinalização de guerra. O que o Mike Pompeo vai fazer na fronteira? Ele vai dizer: ó, estou aqui pronto para atacar. O que o Bolsonaro disse também na entrevista para a Jovem Pan? O Bolsonaro falou: olha, se os Estados Unidos atacarem, a decisão de seguir ou não é minha, mas eu vou consultar o Congresso. Né? Então ele está dizendo que existe a possibilidade da carta militar. Ele sabe que o Brasil não tem capacidade militar para entrar numa guerra contra a Venezuela ou contra qualquer país, porque o Brasil não tem defesa. Aliás, é por isso que o Brasil foi conquistado. O Brasil hoje é um território ocupado porque não investiu adequadamente na sua defesa. Né? O Brasil se tornou um país extremamente rico em recursos naturais, especialmente depois do pré-sal, mas a defesa do país não acompanhou na mesma velocidade. Aí o Brasil foi ocupado. Então você tem essa ameaça do Mike Pompeo à Venezuela. Bom, deixa eu só ler o comentário aqui do Cláudio. Não vejo como mudar. Apatia e viralatismo é pouco. Tem que criar um termo. Somos colônia sem status. Nem capitania somos, outro termo a ser criado. Concordo. Então, o que acontece? Mike Pompeo indo para a fronteira, né? Parará, Francisco aqui dizendo: Bolsonaro não é brasileiro, é um robô teleguiado pelos Estados Unidos. A imagem é boa, porque é exatamente assim que ele se comporta. Bom, aí o Mourão, lá nos Estados Unidos, visita o Mike Pence e o Mourão tenta conter. Né? O que o Mourão tenta dizer para os Estados Unidos? Dizendo: olha, a gente não pode entrar numa guerra, não temos condição, não dá para fazer uma guerra contra a Venezuela. Aí o Mourão recebe a missão do Mike Pence, que é o seguinte: é tentar falar com os amiguinhos dele que são generais na Venezuela, para dizer o seguinte: queridos, traiam Maduro, né? Porque não vai dar, os Estados Unidos vão atacar vocês. Então, é como se o Mourão fosse uma espécie de enviado dos Estados Unidos à Venezuela para convencer os militares da Venezuela a darem um golpe de Estado. Se a Venezuela cai por um golpe de Estado, evita-se a guerra, né? Evita-se o ataque. Mas a Venezuela aparentemente está resistindo, né? E os militares aparentemente também estão leais ao Maduro, né? O que está se jogando aqui na América do Sul é a questão do multilateralismo versus imperialismo. Os Estados Unidos, que já ocuparam o Brasil, pretendem também ocupar a Venezuela e lançam o Mourão como enviado. O Mourão tenta conter esses movimentos de guerra. O Bolsonaro é um pouquinho mais agressivo, está dizendo: se tiver guerra, talvez eu vá, mas eventualmente vou consultar o Congresso. Bom, os Estados Unidos fizeram mais um movimento também no dia de ontem. Os Estados Unidos declararam a Guarda Revolucionária do Irã, né, que fez a Revolução de 1979, né, como organização terrorista. Então, basicamente, o que está se dizendo é que o Irã é comandado por uma organização terrorista, né?
isso abre espaço para que os Estados Unidos ataquem o Irã. O Irã é percebido por Israel como uma grande ameaça à sua existência. Por quê? Porque o Irã eventualmente pode vir a ter armas nucleares. Israel pretende ter a supremacia do jogo nuclear no Oriente Médio, né? Não pretende que outros países também possam ter armas nucleares nas redondezas. Israel, só para relembrar, atacou o Iraque em 1981. Quando o Iraque ameaçava desenvolver armas nucleares, Israel fez o ataque preventivo aos reatores do Iraque, né, que, se não me engano, eram os reatores de Osirak, né? Então, ali começou a teoria do ataque preventivo. Israel cogita um ataque preventivo contra o Irã. Quando os Estados Unidos declaram o Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, como uma organização terrorista, a temperatura da guerra vai subindo, né? Então, você tem, né, conflito desenhado na América do Sul e conflito desenhado também no Oriente Médio. Bom, por que o Irã é tão importante? O Irã é um país de classe média, mais de 70 milhões de habitantes, e é um país que compra muito do Brasil, importa muito, né? Assim como os países árabes de maneira geral. Aí vem aqui o Bolsonaro e fala: a quem vai ficar contra o nosso escritório em Jerusalém é o Irã e a Palestina, que tem embaixada sem ser país. O que o Bolsonaro está dizendo? Ele está dizendo para os ruralistas, né? Ele está dizendo: foda-se o Irã. Ele está dizendo, desculpa a expressão, foda-se a Palestina. Fodam-se os países árabes, por quê? Porque ele não governa para o Brasil. É preciso ter esta percepção. Bolsonaro é um representante dos Estados Unidos e de Israel no território brasileiro. Então você tem pressão contra o Irã, pressão contra a Venezuela e o Brasil tentando exercer pressão dos dois lados. Isso é bom para a economia do Brasil? Não, isso é péssimo para a economia do Brasil. O Bolsonaro se preocupa com a economia do Brasil? Não, ele não está nem aí para a economia do Brasil. Por quê? Porque, evidentemente, ele é uma peça, né, num jogo muito mais violento, muito mais agressivo, que é essa nova, quase terceira guerra mundial que está se desenhando, né, de um lado Estados Unidos e Israel, que querem a defesa do mundo imperialista, né, desta ordem mundial que está ruindo, e de outro lado o mundo multilateral que está se desenhando, que se desenhava pelos BRICS, com Rússia, China, né, Brasil, inclusive, mas o Brasil deixa de ser peça desse jogo. A Bia está dizendo: Léo, você está bravo hoje. Não, não estou bravo, só que as coisas são graves, né? O Bolsonaro vai lá e diz: foda-se o Irã, e o Bolsonaro também vai, na mesma entrevista, né, e fala que vai explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Então, não é uma questão de ser bravo ou não ser bravo, é simplesmente dizer as coisas que estão acontecendo. Bom, vamos falar sobre a economia antes de falar sobre o Ministério da Educação e depois voltar para a questão amazônica, né? Vamos falar da economia. O Paulo Guedes e o Rodrigo Maia ontem participaram de um evento. Era um evento da Globo e do jornal Valor Econômico, né? O Paulo Guedes já percebeu que a reforma da Previdência, que no fundo é a destruição da Previdência Pública, vai ser uma reforma desidratada. Então ele falou assim: olha, não, uma reforma da Previdência passa, uma reforma da Previdência, né? Então, evidentemente, ele sabe que não vai ter lá o fim do BPC, o salário de R$ 400 para os aposentados rurais, etc. e tal. Então, o pacote de maldades do Paulo Guedes vai ser diminuído, né? Evidentemente. E o Rodrigo Maia, aliás, o Paulo Guedes também falou outra coisa. Ele falou que ele não tem perfil para fazer a articulação da reforma da Previdência. Porque o Bolsonaro, malandrão que é, ele abandonou a reforma da Previdência, deixou o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia que se virem. Paulo Guedes falou que não tem perfil porque ele estourou no Congresso Nacional quando foi chamado de tchutchuca pelo Zeca Dirceu, né? Todo mundo viu a cena do tchutchuca e do Tigrão, né? Então, o Paulo Guedes está dizendo: não vou fazer articulação. O Rodrigo Maia, por sua vez, também falou que não vai fazer a articulação da reforma da Previdência. Ele falou: não sou mulher de malandro, né? Não estou aqui para ficar apanhando e dando a cara para bater novamente. Então, o que o Rodrigo Maia está dizendo? Que o malandro é o Bolsonaro, né? E ele não é mulher de malandro que vai lá fazer o trabalho sujo para o Bolsonaro. Porque aí o Bolsonaro fica de gostosão dizendo o seguinte: não, essa reforma da Previdência quem fez foi o Congresso. Eu tentei impedir, mas, né, não pude. Bom, aí a gente para pensar, né? Rodrigo Maia dizendo: pode ser até que um presidente mais fraco consiga aprovar a Previdência, aquela coisa toda. O que está em curso já na política brasileira, né? Eu acho que ontem foi muito importante o movimento do Fernando Henrique Cardoso, né?
Fernando Henrique Cardoso, que liderou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, ficou na sombra, mas liderou. O Aécio era só o jogador visível, né? Quem operava o tabuleiro era o Fernando Henrique Cardoso, porque é o Fernando Henrique Cardoso que lida, né, com a imprensa de maneira geral, quem organiza, vamos dizer assim, o pensamento das elites brasileiras. O Fernando Henrique, a meu ver, deu a senha também para o impeachment do Bolsonaro, né? Ele falou o seguinte: porra, gostei do Mourão nos Estados Unidos. O Mourão foi num evento chamado Brasil Conference, que é um evento organizado pelo Jorge Paulo Lemann, homem mais rico do Brasil, né? Então, quando o Fernando Henrique fala, pô, ó, dias atrás ele falou que o Bolsonaro é pior do que ele imaginava. E ontem ele disse que o Mourão é um cara legal. O que está dizendo o Fernando Henrique? Porra, gente, Congresso, vamos começar a organizar a derrubada do Bolsonaro e a posse do Mourão. Por quê? Porque o Mourão, sem turbulência, sem estabilidade, eventualmente teria condição de executar esse programa neoliberal, que é o programa das elites brasileiras, que antes, né, antes encontrava os tucanos como seus representantes, e agora, né, na falência, na morte do PSDB, teve que se escorar no Bolsonaro. Aí o que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro percebe, sente o cheiro de golpe no ar. Ele sente que está no ar a conspiração do Congresso, do sistema político e das elites econômicas e da burguesia nacional, que vai convergindo e se unindo em torno do Mourão, né? Então, o que ele fala? Porra, já que o Mourão pode me derrubar, eu vou fechar ainda mais com os Estados Unidos, com Israel, né? Então, ele vai para a Jovem Pan e fala o seguinte: Estados Unidos, a Amazônia é de vocês. Israel, eu estou ligando o botão do foda-se aqui para o Irã. Então, ele mandou esses dois recados. Com isso, o Bolsonaro tenta se proteger. E ainda fala o seguinte: olha, estou sendo pressionado a buscar reeleição. O Bolsonaro está desabando em aprovação, em popularidade. Então, ele está sinalizando para o sistema político que ele quer ficar 8 anos no poder, né? Ele quer ficar 8 anos no poder e, ao mesmo tempo, está dizendo que vai lutar contra os militares, né? Então, o que existe hoje no Brasil, né? O grande inimigo do Brasil se chama Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro é o grande inimigo dos militares. O Jair Bolsonaro é o grande inimigo da burguesia nacional, né? Então, este é o grande problema que as elites encontraram. Um cara que eles achavam que seria seu representante, mas que se tornou representante dos interesses econômicos e geopolíticos de outras potências, né? Como desatar esse nó? É a grande questão, né? O Fernando Henrique deu um sinal, deu um aval para o impeachment, né? Mas não é uma construção tão simples. A Mary Torres está dizendo assim, ó, Mourão acho perigoso, né? E o Mourão fez uma declaração muito irônica sobre o Bolsonaro, né? Ele falou assim: eu sou o paraquedas do Bolsonaro, estou com ele e não abro, né? Estou com ele e não abro. Assim, eu não sei se o Mourão foi muito sacana, né? Ironia muito fina, né? Ou se foi só um acidente, ele dizendo que ele é o paraquedas do Bolsonaro, que não vai abrir, vai deixar o Bolsonaro saltar sozinho. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando foi a Israel, também fez a metáfora do paraquedas, né? Fez lá um discurso, fez um discurso que muita gente achou ridículo, dizendo não, que um tem que confiar no outro, tal, o que está na frente confia no de trás, o de trás confia no da frente. Muita gente falou, o Bolsonaro é burro. O Bolsonaro fez esse discurso olhando nos olhos do Netanyahu, né? O Bolsonaro disse: Netanyahu, você é meu paraquedas, né? Então era isso que ele estava dizendo. É tudo muito louco o que está acontecendo, né? Eliette está dizendo, foi um ato falho do Mourão. A gente está vivendo, né, um cenário surreal, assim, a Terceira Guerra Mundial, toda a complicação da humanidade está sendo jogada no Brasil. O Bolsonaro é um ator essencial. Por quê? Porque ele trai a burguesia brasileira, ele trai os empresários nacionais, né? Ele trai o projeto do Brasil multilateralista, ele trai o projeto do Brasil potência para, né, defender uma ordem imperial decadente, porque a gente vivia a decadência do Império Americano. Esse Império Americano tenta se levantar novamente e se agarra, né, conquista o Brasil e o Bolsonaro passa a jogar toda a sua toda a sua chance de sobrevivência na defesa desenfreada dessa ordem imperial. Luiz Barros está mandando aqui um superchat lá de Massachusetts. Está dizendo, me formei arquiteto pelo ProUni, não pude devolver o investimento em serviços prestados ao país, pois a Lava Jato destruiu meu setor de trabalho. Hoje estou nos Estados Unidos entregando comida. Lula livre já. Pô, Luiz, assim, esse seu depoimento é emocionante. Assim, esse seu depoimento, sinceramente, valia a pena você mandar um
um e-mail para o contato@brasil247.com.br e a gente chama para um programa para contar a sua história. Você se forma arquiteto, né? Tenta, pelo ProUni, né? Tenta atuar no Brasil, o setor de engenharia no Brasil é destruído pela Operação Lava Jato, você tem que ficar nos Estados Unidos como entregador de comida, né? Então, essa é a realidade que a gente está vivendo no Brasil, né? Com todo respeito aos entregadores de comida, todo trabalho é digno, todo serviço tem que ser valorizado. Mas, enfim, é um depoimento realmente tocante do processo de destruição de um país. O Brasil vem sendo destruído há exatos 5 anos. As pessoas um dia vão se dar conta, quando talvez não sobrar, quando talvez o mapa do Brasil não tiver mais a Amazônia. Aliás, que é assim que os Estados Unidos retratam nos livros escolares o mapa do Brasil, sem a Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia é patrimônio, seria patrimônio do mundo, né? Cláudio Alves, acho que precisamos impedir o impeachment a todo custo. Os Estados Unidos são ruins, mas o Setúbal, os Vilela e os Marinho são ainda piores, né? Então, vamos parar para pensar na lógica, né? De um lado, a gente tem Estados Unidos e Israel representados pelo Bolsonaro. De outro lado, você tem a burguesia brasileira, que hoje é praticamente uma burguesia financeira, né? Representada por Fernando Henrique, Mourão, etc. Tem a Fiesp também, né? Já apoiando o Mourão nesse processo, né? Bom, vamos falar então sobre o Ministério da Educação, né? Quem é o Abraham Weintraub, né? O Abraham Weintraub é um professor obscuro da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, professor de contabilidade, né? Já saiu o perfil do Weintraub, publicou pouquíssimos artigos acadêmicos na sua vida. Os artigos que ele publicou foram publicados num centro de estudos em seguridade que ele e o seu irmão criaram, ou seja, não tem nenhuma relevância acadêmica, intelectual. O Bolsonaro anunciou no Twitter que o Weintraub era um doutor, mas na verdade ele não é doutor, ele é mestre, né? Ele teve que rever depois o tweet, porque estava mentindo sobre o currículo do do ministro da Educação. E o Weintraub, ele também é um Olavete, né? Ele também é seguidor do Olavo de Carvalho. Ele participou da cúpula conservadora das Américas em Foz do Iguaçu, ele e o seu irmão Arthur, né? Então, o Arthur, muita gente achou que esse vídeo era do Abraham, mas era do Arthur, né? Ele fez um vídeo dizendo o seguinte: olha, quando aparecer um esquerdista na sua frente, parará, você tem que seguir o método do professor Olavo, xingar. Então, a pedagogia do ministro da Educação, do irmão do ministro da Educação, é um insulto. É a pedagogia do insulto, né? Então, é isso que está colocado no Ministério da Educação. Os militares não gostaram porque sabem que tem aí uma crise contratada. O projeto é destruir a educação brasileira. O projeto é quanto mais idiotas, melhor. Quanto mais idiotas, mais eleitores do Bolsonaro. Quanto mais ignorantes, mais pessoas capazes de votar no Bolsonaro em 2022. Então, por isso que o projeto é, obviamente, destruir a educação brasileira. Quanto mais zumbis na sociedade brasileira, mais controlável será esta sociedade, mais vulnerável a mamadeira de piroca, ao kit gay, essas coisas todas, né? O João Carlos está dizendo, eles estão com uma ideia fixa na reforma da Previdência e vão fazer, aprovar de qualquer jeito. Querem tirar da construção e subornam a maioria. É simples. Não sei se vão conseguir fazer uma reforma da Previdência como se imaginava. Aliás, os Weintraub eram supostamente especialistas em Previdência e queriam fazer o modelo chileno de Previdência aqui no Brasil, né? O Abraham estava lá no gabinete do Onyx Lorenzoni. Bom, o Abraham Weintraub, ele replica exatamente o discurso de Adolf Hitler, né? Quem chamou a atenção para esse fato foi o Carlos Latuf, né? Ele fez um tweet muito interessante. Por quê? Porque o Weintraub, ele fez uma fala que viralizou nas redes sociais, em que ele fala o seguinte: os Weintraub são judeus, mas existem judeus de direita e existem judeus de extrema direita, né? O que disse o Abraham Weintraub? Ele fala: os comunistas são o topo do país, eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios, né? O que disse o Latuf? Se você tirasse a frase comunistas e colocar a palavra comunistas, colocasse a palavra judeus, você encontraria ali um trecho do livro Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler. Vou ler aqui como Hitler diria a mesma frase: os judeus são o topo do país, os judeus são o topo das organizações financeiras,
Os judeus são os donos dos jornais. Os judeus são os donos das grandes empresas. Os judeus são os donos dos monopólios. O que fazia o Hitler ao classificar os judeus como o sistema político e econômico? Ele direcionava o ódio da sociedade para os judeus, né? E daí vieram as mortes, os extermínios, os campos de concentração, o Holocausto, né? Então, o que faz o judeu Abraham Weintraub? Ele pega o discurso do Hitler, que foi muito eficiente para provocar o genocídio, né, o Holocausto dos judeus, para tentar sugerir um holocausto, um genocídio dos esquerdistas e dos comunistas. Então ele fala, os comunistas são donos dos bancos, são donos dos jornais, são donos das grandes empresas, são donos dos monopólios. Aí a gente para pensar, bom, o Roberto Marinho é comunista, o Luiz Frias é comunista, o Roberto Setúbal é comunista, o Pedro Moreira Salles é comunista, são todos comunistas, né? Então é isso que diz o ministro da Educação, que vai tentar fazer a sua guerra cultural controlada pelo Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho talvez seja a figura, o maior inimigo que o Brasil já conheceu, porque ele não é um brasileiro, né? Embora possa ser oficialmente cidadão brasileiro, mora lá na Virgínia, criou os seus grupos de desinformação, de emburrecimento de toda uma sociedade, criou discípulos, mas não acredito que esse Weintraub acredita no que ele fala, né? Obviamente, isso é uma tática de manipulação. Será que ele acredita que o Roberto Marinho é comunista? Será que ele acha que o Roberto Setúbal é comunista? Eu não acho que ele acredite nisso, né? Mas quando ele fala, obviamente, ele quer direcionar a energia da sociedade a uma guerra contra qualquer pessoa que eventualmente tenha um pensamento de esquerda. O que disse também o Abraham Weintraub? O Abraham Weintraub diz que universidades do Nordeste não devem ensinar sociologia e filosofia, né? Um dos maiores sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, é nordestino, né? Alguns dos maiores pensadores, escritores brasileiros são nordestinos. Ele falou que no Nordeste as universidades só devem ensinar agronomia e só devem ensinar agronomia em parceria com Israel, né? Então, obviamente, é mais uma subordinação do Brasil a Israel. Ah, mas é exagero dizer que o Brasil é uma colônia de Israel? Não, não é exagero. O Bolsonaro vai lá, testa a arma, faz arminha, não fala nada sobre o assassinato do músico. O ministro da Ciência e Tecnologia vai para Israel para trazer técnicas de dessalinização que são muito caras e que o Brasil já conhece. Agora vem o ministro da Educação dizendo que o Nordeste não serve para nada, que o Nordeste só serve para estudar agronomia, desde que os professores sejam israelenses. O Brasil está sendo humilhado. O Brasil está sendo humilhado de manhã, de tarde, de noite pelo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro transformou o Brasil no cocô do cavalo do bandido. Exatamente essa a realização do Jair Bolsonaro nos seus 100 dias de governo. Bom, feito isso, né? Então temos aqui Weintraub, né, com a missão de destruir a educação, Paulo Guedes com a missão de destruir a Previdência Social, né? Você tem aí um governo absolutamente perdido, o Ernesto Araújo prestes a demitir 45 diplomatas, sendo chamado pelo ex-presidente da Apex, Agência de Promoção das Exportações, de ardiloso e mau caráter, né? Aconteceu ontem, né? Você tem também o próprio Bolsonaro dizendo foda-se o Irã, fodam-se os países árabes, né? Daqui a pouco a burguesia vai tentar se levantar, e a gente tem essa guerra desenhada. Então, de um lado, burguesia nacional, de outro lado, imperialismo. O Brasil vai ser capaz de fazer frente ao imperialismo? O Brasil vai ser capaz de promover um impeachment do Bolsonaro? As esquerdas não querem, né? O Breno Altman ontem disse aqui que não, que é um erro, seria um grande erro abraçar um impeachment do Bolsonaro. É melhor deixar o Brasil sendo desmoralizado de manhã, de tarde, de noite com o Bolsonaro do que colocar o Mourão no poder. A pergunta que eu faço é, o Brasil aguenta 4 anos de Bolsonaro, né? Haverá Brasil daqui a 100 dias, daqui a 200 dias, daqui a 300 dias? Será que o Brasil não vai ser fragmentado? Será que o Brasil não vai ser dividido em vários territórios para ser mais facilmente controlável? Se o Bolsonaro já está entregando a Amazônia, por quê? Por que pensar em Brasil depois de Bolsonaro? Bolsonaro é o exterminador do Brasil, é o exterminador do presente, do passado e do futuro, né? Eduardo Moreira, o advogado, né? Porque tem um advogado e tem um economista. Grande Léo, ante o pesadelo que vivemos, só podemos agradecer muito a você, ao 247 e aos seus integrantes. Muito obrigado. Obrigado a você, Edu. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Deixa eu trazer, então,
a notícia sobre a Amazônia, né, que, a meu ver, é a notícia mais importante do ano, né? Vou ler aqui, e é engraçado que essa notícia não está nos jornais, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, né? A notícia tem aqui 40 mil compartilhamentos, né, agora, nesse momento, no 247, né? Não está no Globo, na Folha, no Estado. Por que será? Será que esses jornais também estão cooptados pelo projeto de entrega do Brasil aos Estados Unidos, né? Ele fala assim, olha, a demarcação que eu puder rever, eu vou rever, né? Vou acabar com a indústria das demarcações e explorar a região amazônica com os Estados Unidos. Será que é desimportante o Bolsonaro dizer que vai explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos? Se ele falasse que iria explorar a Amazônia para os brasileiros, já seria uma polêmica grande. Agora, explorar com os Estados Unidos, por quê? Né? Bom, a Deutsche Welle, que é a agência de notícias alemã, por que eu estou dizendo isso? Do fato dos jornais brasileiros estarem ignorando, né? É interessante você parar para pensar, porra, será que era... Eu vi algumas pessoas ontem, né? Eu botei isso no Twitter e algumas pessoas dizendo, pô, será que essa notícia é verdadeira? Aí eu tive que botar a notícia que saiu na Deutsche Welle, que é a agência de notícias da Alemanha, dizendo, ó, o Bolsonaro fala em explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos, né? Aí fui ver a Sputnik, agência russa, também questionando o mesmo fato. Ou seja, a única maneira agora do Brasil continuar com a Amazônia e da Amazônia eventualmente ser salva, né? Como disse o Palmério Doria, um grande jornalista, é uma campanha internacional em defesa da Amazônia. Você vai ter que ter a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, todos esses países dizendo que a Amazônia tem que ser preservada para que o Brasil possa eventualmente preservar, porque o Bolsonaro já decidiu entregar de papel passado ao Trump, né? Então, é uma situação muito complexa, muito delicada. A Amazônia sempre foi um dos sonhos de consumo dos Estados Unidos. Os militares brasileiros sempre souberam disso, né? Os militares brasileiros, aliás, sempre tiveram uma visão relativamente contrária aos Estados Unidos em função da cobiça amazônica, né? Então, os centros lá na Amazônia eram muito importantes porque era a região a ser protegida, né? A Amazônia. Eles, evidentemente, também tinham uma visão contrária às demarcações, às ONGs, etc. e tal, porque achavam que era uma interferência internacional a Amazônia, né? Mas quando criticavam as ONGs e criticavam as demarcações, eles diziam que a Amazônia tinha que ser brasileira, tinha que ser ocupada, né? Aliás, inclusive, se a gente volta ao governo militar e a gente pensa em Transamazônica, em coisas desse tipo, próprio projeto da Zona Franca de Manaus, que é um projeto dos militares também, né? Executado, sobretudo, pelos militares, existia essa visão de ocupar para preservar, né? Se a Amazônia não fosse ocupada, ela não poderia ser brasileira. Se ela não tivesse pessoas vivendo, brasileiros, atividades econômicas, etc. e tal, ela fatalmente seria alvo, né, de ocupações territoriais, inclusive, por forças internacionais. Então, os militares sempre tiveram um olhar muito atento para a questão amazônica. Agora, né, agora a gente tem o Bolsonaro dizendo que a Amazônia vai ser explorada pelos Estados Unidos. A pergunta que eu faço: os militares vão permitir essa exploração? Eles estão numa situação de força capaz, né, de criar um consenso e demonstrar para a sociedade que o Bolsonaro é o grande traidor da história do Brasil? É o grande inimigo? Não sei, né? A guerra está colocada. De um lado, Bolsonaro, Estados Unidos e Israel. De outro lado, burguesia brasileira, militares, Mourão. Quem vai vencer? Não sabemos, mas por enquanto não existe mais Brasil. Essa questão está, né, vamos dizer assim, o conceito de Brasil-nação está em suspenso. Deixa eu agradecer aqui ao Roberto Carlos Ferreira da Silva, que se tornou membro do canal nesse momento, né? O Cláudio Alves: Atucha, ao eleger o Bozo, o Brasil agiu como uma mulher que se casa com um bandido, sabendo que ele é bandido. Se ela for para a cadeia, ela escolheu isso. Magda Hipólito: Nordeste é resistência, né? Acho que do Nordeste vai vir também, de fato, muita resistência ao Weintraub, que está dizendo que nordestino só serve para estudar agronomia, né, desde que seja com a supervisão de Israel, né? O Claudemir Santos: Breno Altman é um analista arguto, mas em muitos momentos assume um ar de arrogância, típica do intelectual. O Brasil não aguenta Bolsonaro por 4 anos. A esquerda está numa sinuca de bico. Claudemir, eu concordo com você, né? Eu tenho dito isso sempre, sempre, sempre.
as pessoas têm dito, não, o Bolsonaro é pedagógico, né? Bom, já foi a base de Alcântara, já foi a Embraer, está indo embora a Amazônia. Daqui a 3 meses, o que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Né? Então, será? Concordo com você, não aguenta, a meu ver, não aguenta mais um dia, né? Mas enfim. Cláudio Garcia, a biodiversidade da Amazônia vale centenas de bilhões para a indústria farmacêutica. Vamos perder essa riqueza? Sim, se depender do Bolsonaro, vamos perder essa riqueza, porque ele falou que vai ser explorada pelos Estados Unidos. Bom, e aí eu pergunto também para vocês o seguinte: onde está a Marina Silva? Né? A Marina Silva ainda não se manifestou. Né? O Bolsonaro fala em entregar a Amazônia para o Trump, e a Marina Silva, a defensora da floresta, a candidata que vem da Amazônia, eterna candidata com a sua história de seringalista, seringueira do Acre, né, ainda não deu uma palavra. Ela vai esperar, evidentemente, né, a Angela Merkel se pronunciar, o Macron, tal, as ONGs internacionais, quando todo mundo falar que é importante defender a Amazônia contra a exploração e que é importante também defender as demarcações indígenas, talvez a Marina se manifeste. É uma grande decepção, né? Obrigado aqui ao Eduardo Toledo, né? Deixa eu ver aqui a nossa programação dessa terça-feira, que é muito intensa, né? Gente, desculpa, eu falei demais, né? Não sei, espero que não tenha ficado confuso. Hoje eu não tive aqui a minha muleta, que são os jornais, porque os jornais não chegaram. Choveu muito em São Paulo, então tive que falar assim de bate-pronto. Mas queria dizer, né, um pouquinho, só para a gente resumir, né, uma nova ordem internacional. Olha, Yara Rabai tem razão, viu? Yara, você tem razão, eu vou ler teu comentário, assim como li o do Cláudio. Peço para as pessoas não fazerem comentários, superchats sexistas, porque às vezes você começa a ler, né, e você não freia, porque você está lendo e você está lendo, né? Então a Yara está dizendo, parem de usar a figura da mulher para exemplificar fraqueza, gosto pela violência, entreguismo, é mulher de malandro, tchutchuca, fraquejada, né? Yara, assim, eu concordo plenamente com você, mas, por exemplo, quando o Rodrigo Maia fala não sou mulher de malandro, né, o enunciado foi colocado pelo Rodrigo Maia, eu tenho que dizer isso, né? Mas, evidentemente, eu posso fazer a crítica na sequência. Quando o Cláudio, né, fez o comentário aqui, e aí não é uma crítica pessoal, não, tá? Também, que passa pela questão da mulher, deixa eu ver aqui, já me fugiu, eu acabo lendo, mas eu vou pedir para as pessoas agora terem mais atenção, né, em relação a isso, porque também é uma coisa que sempre gera as contestações, né? Mas só para a gente resumir, então, o que foi esse Bom Dia 247, né? Qual que é a ordem internacional? Né? Guerra, imperialismo versus multilateralismo. Imperialismo, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel conquistaram o Brasil, ocuparam o território brasileiro e tem um representante no poder, chamado Jair Bolsonaro. Valeu, Cláudio, se desculpando aqui pelo comentário anterior, né? Então, Estados Unidos ocuparam Brasil, né? A gente tem de um lado unilateralismo, imperialismo versus multilateralismo. Duas decisões importantes. Pompeu na Colômbia sinalizando ataque à Venezuela, Irã, guarda revolucionária declarada organização terrorista, né? Quais são os grandes inimigos dos Estados Unidos? Venezuela de um lado, porque eles querem o petróleo, e Irã, porque Irã é considerado uma ameaça a Israel. O que faz o Brasil território ocupado pelos Estados Unidos? Sinaliza apoio à derrubada do governo Maduro, seja pela guerra com Bolsonaro, seja pela pressão, como diz o Maduro, né? E o Brasil também diz, foda-se o Irã, né? Como foi dito na entrevista à Jovem Pan. Isso é muito ruim para a burguesia nacional como um todo. Então, a burguesia nacional, vocalizada pelo Fernando Henrique, sinaliza a intenção de derrubar o Bolsonaro no impeachment que favoreça o Maduro. Então, temos colocado a guerra o governo Trump, Netanyahu, Bolsonaro, e do outro lado, empresários brasileiros, Fernando Henrique, Congresso, né, apontados ali para esse conflito. A esquerda assistindo e sem saber para onde vai, né, se apoia o impeachment para colocar o Mourão no poder ou se deixa o Brasil acabar com o Bolsonaro no poder. Então, é uma situação complexa, né? Por falar na esquerda, eu queria também trazer uma notícia importantíssima, que eu não falei, tinha esquecido, vai ser nossa manchete agora. Gleisi Hoffmann tem o apoio do ex-presidente Lula para ter mais um mandato como presidente nacional do PT. Né, vamos tentar falar com a Gleisi sobre essas questões todas. Então, gente, era isso o resumo. Desculpa se foi confuso, não tinha os jornais aqui como apoio. Né, então, temos aqui agora, live do Conde, 8h30, 9h30, curso Retalhos da Nossa História, sobre a Confederação dos Tamoios, professor Pedro Lima Vasconcelos. 11 horas, Giro das 11.
Meio-dia, entrevista com Paulo Pimenta, no canal À Esquerda. 1h13, super live do Conde. O Conde faz a super live 13h13 de 13 minutos. 2 horas, a Denise Assis, dos Jornalistas pela Democracia, fala sobre documentos que ela descobriu relacionados à ditadura militar e o apoio das empresas à ditadura de 64. 3 horas, Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, comenta a nomeação do ministro Abraham Weintraub, que replica o discurso de Hitler. 4 horas, Rui Costa Pimenta. 6h30, Léo ao Quadrado. 8 horas, Boa Noite. 9 horas, Deluca entrevista Eduardo Reina, né, que publicou um livro sobre histórias de crianças sequestradas na ditadura. E 10 horas, uma entrevista também do canal do Conde. Gente, é isso, né? Obrigado a todos. Vamos fazer as inscrições no canal. Peço que todos possam ser membros, assinantes em Brasil247.com/apoio, né? E que também possam apoiar os jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia. Obrigado a todos, né? Desculpa se ficou um pouco confuso. Um grande abraço. Valeu.